Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu espero que você seja bem-aventurado, bem-aventurada e que tudo na sua vida dê certo. Mas para que tudo na sua vida dê certo, você precisa falar e buscar as respostas na fonte certa. Muitas vezes a gente tem um problema e a gente vai, desesperadamente levar o nosso problema para pessoas que não têm a menor condição de nos orientar. Pessoas que vão nos influenciar a agir de uma forma errada, ou que vão nos colocar medo, ou que vão nos fazer ficar pior ainda do que nós estávamos, né? Então, hoje, eu quero trazer para você e vou trazer para você, dentro da palavra de Deus, que está em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, a receita para que você possa resolver essa situação. Se você tem um problema e você não está conseguindo enxergar uma solução, se você tem temor a Deus, se você é uma pessoa que caminha, estudando a Bíblia, buscando ouvir a voz do Senhor, colocando sempre o Espírito Santo junto com você como seu auxiliador. Se você ama a Deus, eu tenho certeza que essa palavra ela vai transformar essa situação a qual você está vivendo. Sabe por quê? A vida, ela não é feita só de tempos bons. E quando os tempos difíceis chegam, não é com a força dos braços, não é com a nossa sabedoria, mas é com os ensinamentos que o Senhor nos deixou e nos deixa diariamente, que nós vamos conseguir administrar tudo da forma certa. Eu vou fazer para vocês a leitura do capítulo aqui, do verso 1 ao verso 7, capítulo 4, e depois nós vamos conversar sobre este capítulo. E enquanto eu estiver fazendo a leitura, receba em nome de Jesus o renovo através da palavra. Porque quando eu começar a fazer a leitura, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a abrir o seu entendimento e te dar visão estratégica daquilo que você precisa fazer. E você vai testemunhar as grandes coisas, os grandes milagres. Você pode buscar vasilhas, porque o azeite vai derramar na sua vida. Declaro isso em nome de Jesus. Então, capítulo 4 de 2 Reis, a partir do verso 1, diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga. O que você tem em casa? Ela respondeu: não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Respondeu um dos filhos: essa foi a última. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus,
Eu quero que através dos meus lábios você venha ministrar na mente e no coração de cada pessoa que ouvir este ensinamento e que o Senhor possa os auxiliar a realizar aquilo que o Senhor tem como milagre para que eles possam sair da situação a qual eles se encontram. Olha só, pensa comigo. A mulher ficou viúva, ficou com dívida, e o que ela tinha de mais precioso eram os 2 filhos. Aí o homem chega e fala: olha, o seu marido está me devendo, você não tem dinheiro para pagar, então eu quero os seus filhos como pagamento da dívida e eles serão os meus escravos. Imaginem o desespero dessa mulher, dessa mãe. Só que ao invés de sair correndo, falando com a vizinhança, com a amiga, com a prima, com a colega, com não sei quem, ela foi falar com quem de fato poderia ajudá-la, porque a palavra começa dizendo que o marido era um dos membros do grupo de profetas, ou seja, o marido era um profeta. E ela fala: olha, o meu marido temia a Deus, ao Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que aquele que ama ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, o Senhor não desamparará. Então, ela tendo conhecimento, ela foi falar com o profeta. Ela falou assim: não, eu não posso passar por isso, porque o meu marido era um profeta, ele temia ao Senhor, nós estávamos aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e o Senhor não vai nos desamparar. Eu não vou entregar os meus filhos como pagamento de dívida, eu não vou deixar meus filhos serem escravos, eu não vou abrir mão do que Deus me deu. Os meus filhos são herança de Deus, eu não vou entregar. E ela vai falar direto com o profeta. Então, quando você vê uma atitude dessa, você vê que a pessoa, ela é uma mulher que tem conhecimento dentro da palavra. Ela é uma mulher que sabe que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E se Deus prometeu que não vai te desamparar, ele não vai te desamparar. Porque Deus não é homem para que minta. Entende isso? E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, quando você toma a atitude certa, você tem respostas que vão ser benéficas. Mas se você sai falando para as pessoas o que está acontecendo, alguém poderia ter dito: vamos matar esse cara, né? Ou outra pessoa poderia ter dito: vamos prejudicá-lo de alguma forma. Outra poderia dizer: fuja com os seus filhos. Então, ela poderia ter recebido várias orientações que pudessem deixar ela ainda mais confusa, mais aflita. Mas ela foi buscar resposta do que fazer no profeta. Ela foi buscar um profeta e ela foi ouvir a palavra do profeta, a palavra profética. Consegue entender isso? Então é isso que muitas vezes nós não fazemos. Nós falamos com A, com B, com C, com o alfabeto inteiro, mas nós não falamos com quem de fato nós devemos falar. E a palavra vem nos ensinar isso. Então, olha só, o profeta disse: o que você tem na sua casa? E ela disse: nada. Eu não tenho nada, a não ser um pequeno jarro de azeite. E o profeta disse: pois bem, é o suficiente. Porque para Deus fazer milagre, gente, só precisa que você ajude, que você participe, que você acredite, que você faça a sua parte. A parte dela era obedecer, era exercitar a fé dela. Então ele disse: você pega os seus filhos, vai para casa, pegue vasilhas vazias, mas não pegue poucas não, pegue muitas. Quando o profeta disse pegue muitas vasilhas, ali eu já entendi que o milagre seria grande. E ela também creu e falou: gente, meus filhos, nós precisamos de muitas vasilhas, porque foi isso que o profeta falou. Imagina as crianças chegando lá com 20 vasilhas e falando: não, isso aqui é pouco. O profeta disse muitas, ainda cabe mais vasilha aqui dentro da casa. Vamos encher essa casa de vasilhas vazias. Ou seja, ela foi obediente. Se ele falou muitas, é porque ele vai dar muita condição pra gente.
O Senhor vai trazer a condição. Então vamos obedecer, né? E outra coisa que eu acho bem interessante é que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos, né? Os vizinhos, a vizinhança, tinha uma conexão com ela, com os filhos, a tal ponto que de confiar, de não ir até ela perguntar: os seus meninos estão pedindo vasilhas aqui, para que é, né? Não, ninguém foi à casa dela para perguntar, ninguém foi até ela para perguntar ou para questionar. Aconteceu que elas foram entregando, as vizinhas, as amigas foram entregando as vasilhas vazias e as crianças foram levando para casa essas vasilhas. Então nós precisamos entender que o bom relacionamento, né, nós termos comunhão com as pessoas perceberem, entenderem que nós somos pessoas do bem, que somos pessoas de confiança, nos ajuda muito nos momentos difíceis. Porque quando nós precisarmos, e se viermos a precisar, as pessoas vão confiar em nós e não vão nem questionar: mas por quê? Vasilha, vazia, o que sua mãe vai fazer? Mais de uma? Quantas que você quer? Tudo que a senhora tiver aí. Mas para quê? Não, deixa eu lá falar com sua mãe. Essa família tinha um bom relacionamento. Essa família, ela tinha uma conexão muito boa com a vizinhança. Essa família fez bons amigos, boas amizades ali. Entendeu? Então eu quero te dizer que o milagre aconteceu na vida dessa mulher. As vasilhas ficaram cheias até não haver mais vasilhas. Quando ela pergunta assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Porque se tivesse mais alguma vasilha, ou se tivesse mais vasilhas, ela ia continuar derramando azeite e o azeite ia continuar a transbordar, a se multiplicar. Mas aí o filho disse: não, mãe, acabou. Todas que nós conseguimos estão aqui. Mas todas que eles conseguiram foi o suficiente para quitar as dívidas. Aqui está muito bem escrito no plural. Ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas. Então ela não tinha só uma dívida, ela tinha dívidas. E viva com o restante. Então é assim que o Senhor faz. De repente você está vivendo um tempo onde você não vê solução para o seu problema. De repente você está vivendo sob ameaça de morte, né? Às vezes você está com uma enfermidade que você não encontra uma solução, uma saída. Às vezes você tem uma dívida que você não consegue pagar. Às vezes a sua empresa não está tendo um faturamento legal. Eu não sei qual é e qual pode ser o seu problema hoje, mas eu sei que ele é pequeno. O Senhor diz: o que você tem na sua casa? Não tenho nada. Quando você pensa que não tem nada, o pouco que você tem é o suficiente para que Deus possa operar o milagre. Consegue entender isso? Então, ela obedeceu às orientações do profeta. O profeta disse: peça vasilhas emprestadas, peça muitas vasilhas vazias, feche dentro de casa com os seus filhos, deite o azeite nas vasilhas. Tudo que o profeta ensinou, ela fez exatamente como ele disse. Ela creu no profeta, ela creu na palavra profética e ela obedeceu. Mas tem muitas pessoas que estão me ouvindo que não conseguem viver milagres porque não se relacionam bem com as pessoas. Tem pessoas que não querem dar um bom dia para um vizinho, são incapazes de dar um bom dia, não sabe o nome, mora, sabe, no mesmo prédio há 30 anos e não sabe o nome do vizinho, não sabe. Não cumprimenta, não faz questão de ter um bom relacionamento. Se você não tem um bom relacionamento, se você não se conecta bem com as pessoas, na hora que você precisar, você não tem apoio. Você não tem apoio. Então, nós precisamos entender a importância
da boa vizinhança, a importância da amizade, a importância de que as pessoas entendam que você é uma pessoa que serve a Deus, que você é uma pessoa que tem temor a Deus, que você é uma pessoa que caminha, né, com retidão, que você é uma pessoa honesta. É muito importante isso. Porque se uma hora você precisa, as pessoas confiam em você, vão saber quem é você, entende? Então, o que essa mulher fez, gente? Ela foi para dentro de casa, os meninos pegaram as vasilhas, eles fecharam a porta e foram colocando azeite até acabar as vasilhas. O azeite só parou de multiplicar porque acabaram-se as vasilhas vazias. Então, quando você segue as orientações de Deus, quando você obedece, quando você tem fé, quando você acredita, quando você age, quando você obedece, o milagre acontece. Ela soube gerenciar o milagre. A palavra de Deus diz que depois que ela encheu todas as vasilhas, provavelmente ela trancou a porta, pegou as crianças e foi até o profeta e disse: Profeta, o que o Senhor me orientou eu fiz. As vasilhas, a casa está cheia de vasilhas e estão todas cheias de azeite. E agora, o que eu faço? E o profeta disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas e ainda vai sobrar para você viver com os seus filhos. Vai sobrar dinheiro para você viver bem com os seus filhos. Então, essa palavra que eu quero deixar para você é que se você for obediente, se você tiver sabedoria, se você buscar ouvir a palavra de um profeta de confiança, não de um falso profeta, mas de um profeta mesmo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o azeite vai derramar. A prosperidade vai superabundar sobre a sua casa, sobre a sua vida. E você vai testemunhar dos milagres de Deus, assim como está o testemunho dessa mulher aqui na palavra do Senhor. Uma palavra que foi escrita no século 6 a.C. e que ainda hoje nos ensina como proceder em momentos de dificuldade. Amém? Eu quero orar com você no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Nós te agradecemos por esse ensinamento maravilhoso. Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus o Cristo, que através do doce, amigo e querido Espírito Santo, visite agora essas pessoas que estão passando por um momento de adversidade, um momento muito difícil, um momento onde ele ou ela não consegue ver a saída. Mostra, Senhor, a saída. Senhor, usa, meu Deus, do teu amor, do teu poder, da tua graça, da tua glória sobre a vida dessas pessoas para que elas possam viver o milagre, para que haja, meu Deus, o transbordar do Senhor na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, pelo poder que eu recebo de Deus, em nome de Jesus o Cristo, eu destituo definitivamente, eu exijo, ordeno, mando que saia da vida destas pessoas toda maldição lançada, todo espírito de escassez, toda tranca que estava limitando as portas de serem abertas, todos os cadeados, todas as correntes, todo o mal que se instalou na vida dessas pessoas, querendo fazer com que elas sejam envergonhadas, eu lanço fora agora pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus e eu digo: recebe o tempo do milagre. Seja obediente, ouça a palavra de Deus e busque a sabedoria do alto para que você possa caminhar em segurança e para que a sua vida possa transformar como da água para o vinho. Que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te livre de todo mal e que a partir de agora a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua saúde, o seu casamento, a sua família, receba e viva um milagre do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus.